Estamos no ar com o Boletim Legislativo. Ótima tarde de quarta-feira para você. A partir de agora teremos informação sobre a Câmara, sobre a cidade e também prestação de serviço, então seja bem-vindo. Um tema que tem sido debatido em todo o país é o uso do celular nas escolas. E o MEC prepara um projeto para proibir a utilização dos aparelhos nas unidades de ensino. E nós vamos repercutir esse assunto aqui hoje no Boletim. Também vamos falar sobre animais de estimação. Pesquisa mostrou que quase metade dos brasileiros tem pets sem raça definida. E durante a sessão de Câmara realizada nesta terça-feira, os vereadores debateram temas de interesse público. Durante a 57ª sessão do ano, muitos vereadores foram à tribuna para comentar sobre o resultado das eleições e agradecer pelos votos recebidos da população. Os parlamentares destacaram o trabalho realizado e a confiança dos moradores. A sessão também contou com a votação e apreciação de documentos, entre eles indicações, requerimentos e moções. Das indicações lidas, a maior parte dos pedidos era por serviços como limpeza de ruas, capina, poda de árvores, troca de lâmpadas, entre outras ações de manutenção pública. Já entre os requerimentos aprovados estão solicitações para a realização de exames e consultas na área da saúde e rondas policiais em alguns bairros. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. O Ministério da Educação prepara um projeto para proibir o uso do celular nas escolas do país. Uma das justificativas é favorecer o desempenho dos estudantes, já que o aparelho pode distrair e prejudicar a concentração. Em muitas escolas, o celular é um vilão, mas nessa, eles fazem parte da aula. São usados por alunos e professores como uma ferramenta de aprendizagem. O celular, do 6º ano ao 3º ano do ensino médio, ele tem muitas aplicações, né? Então, eu estava te dizendo, eu sou professor de matemática, tem uma coisa chamada geometria dinâmica, onde fazer gráficos, observar ilustrações em movimento, ajudam muito no entendimento da matéria. Se você está, por exemplo, tendo uma aula de história, você pode escrever lá uma data, você visualiza a época, um filme que te ajuda a entender um determinado cenário, sabe? Tem tantas coisas interessantes que você tem acesso no celular, aplicativo. Mas o smartphone como um material escolar ainda é um assunto que divide opiniões. O celular pode sim ser um auxílio para o aluno, como também pode atrapalhá-lo, principalmente na concentração. As crianças, quando elas têm acesso livre ao celular, elas normalmente, quando é livre, né, não tem um monitoramento, não tem alguém ali direcionando esse uso, elas normalmente perdem um tempo ali de uso, elas usam durante muito tempo, e aí ela se isola de todo o restante, de todo o contexto, e isso dentro de sala de aula é prejudicial. O foco na aula do professor, o foco na atenção dos colegas. Para evitar esse uso fora de hora, essa escola tem vários combinados. Tem canto por aqui que ele não é permitido. Cada professor pode optar por permitir ou não o celular na sala. Se achar necessário, o docente pode recolher os aparelhos e devolvê-los somente no fim da aula. Nossa cantina, por exemplo, as mães cuidam e ali no horário do almoço as crianças não usam o celular. A gente tem uma ludoteca onde as crianças vão brincar com jogos, com manipulação. Então, ali também é um espaço livre de celular. Então a gente vai trabalhando com eles para que eles entendam, aprendam a utilizar o celular. Pois é, mas o uso do celular nas escolas brasileiras pode passar por uma mudança significativa e em um futuro próximo. Isso porque o MEC está elaborando um projeto de lei que, se for aprovado, pode banir o uso desses dispositivos, não só das salas de aula, mas da escola toda. Segundo o Ministério da Educação, essa medida valerá para escolas públicas e privadas de todo o Brasil. E a prática é comum, embora várias escolas sejam flexíveis. Uma informação divulgada pelo TIC Educação em 2023 apontou que o uso de celular já é proibido em 28% das escolas do Brasil. E 6 em cada 10 colégios adotam algum tipo de regra, como determinar horários e locais que o aparelho pode ser acessado.
Para o educador, a proibição pode ser importante, principalmente para escolas que não conseguem ter o controle dessa prática sobre os alunos. Tem muitos lugares que não conseguem ter esse controle que parece tão simples, de simplesmente guardar o celular, de você pedir, sentir-se afrontado, o aluno não guardar. E aí, para esses lugares, e o uso do celular em muitas situações está fora de controle. Então, há de se entender, há de se dar autonomia, né, para os ambientes. Talvez com alguma autonomia seja algo interessante. Já a neuropsicopedagoga destaca que proibir o uso do celular pode evitar uma desigualdade de aprendizagem na sala de aula. Nem todas as crianças têm acesso a smartphone, nem todas as crianças têm acesso à internet. Quando isso começa a ser uma barreira para a aprendizagem, ele passa realmente a não ser efetivo. Mas alguns alunos não aprovaram muito a ideia. Para eles, o celular se tornou peça fundamental para a organização e análise de conteúdos nas aulas. Eu acredito que possa sim ter essa inserção do celular como uma ferramenta de aprendizado, porque eu estou no segundo ano do ensino médio, existem muitas obrigações, muitas tarefas, muitas matérias, e eu acredito que o celular é uma ferramenta muito importante para me organizar na escola. Obviamente ele tem os seus momentos onde ele atrapalha a linha de raciocínio, mas o celular ele é sobretudo um mecanismo que a gente utiliza no conhecimento nas aulas para expandir com novas fontes e, de fato, contribuir para a construção da aprendizagem dos alunos. Fato é que o projeto nacional enfrenta uma resistência. E se depender da Sofia, do Júlio e dos alunos dessa escola que visitamos, tirar o celular da sala de aula não traria muitas vantagens. A tecnologia atualmente ela é um instrumento que não deve ser proibido, mas sim um instrumento onde a gente deve aprender a lidar para, de fato, construir uma sala de aula mais conectada, uma sala de aula mais imersiva no quesito da educação. Uma ferramenta muito importante para você fazer as atividades escolares, do grupo da escola. Se você precisa utilizar uma lousa, por exemplo, que você faltou no dia, ou se organizar com outras pessoas do seu grupo em um trabalho ou no próprio TCC. Então, existe essa comunicação que o celular traz para você e é muito, muito eficaz. E um outro questionamento em relação ao uso do celular é o quanto o abuso das telas pode comprometer a socialização. Processo essencial também, para o desenvolvimento dos estudantes. O Paulo Ricardo detalha esse assunto para a gente hoje no Boletim Entrevista. Olá, sejam bem-vindos ao Boletim Entrevista de hoje. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas apontou que os brasileiros têm o costume de permanecer 60% do tempo que estão acordados conectados. E claro, a longo prazo, isso pode acabar desenvolvendo alguns problemas, como de relacionamentos, até mesmo afetar a saúde física e mental. E quem vai trazer mais informações para a gente sobre este assunto é a Patrícia Castro, ela que é psicóloga. Bom, Patrícia, quando que o uso do celular se torna um problema, se torna um abuso? Boa tarde. Boa tarde. Quando há o exagero, o exagero do uso. O celular é algo que nós temos aí em mãos com a internet há poucas décadas, Então, muitos estudos ainda estão sendo feitos em relação ao uso do celular, E esses estudos vêm mostrar esse exagero, quando a pessoa começa a abrir mão de socializar, de sair do quarto, ou quando ela perde momentos de interação, por causa do celular. Então, muitas vezes, há algumas queixas, em grupos, a gente vê, às vezes, em relacionamentos, afetivos, essa queixa do parceiro ou dos pais, ou dos filhos, às vezes crianças, bem pequenininhas, trazem que os pais não saem do celular e vice-versa, Então, essa queixa acaba acontecendo em todos os grupos, mas é o exagero, quando a gente começa a perder questões da nossa convivência, e, consequentemente, da nossa saúde, por causa do uso do celular. E pode acontecer, por exemplo, da pessoa ela preferir, às vezes, uma mensagem de WhatsApp do que se encontrar pessoalmente com alguém. Esse é um dos sintomas que precisam de atenção? É um dos sintomas que precisam de atenção, Ela vai ocasionando o isolamento social. Muitas questões da nossa formação vão trazer o isolamento social como um sintoma, Mas o celular, pela alta liberação de dopamina, nós ficamos ali é muito prazeroso, É tudo muito acessível e muito rápido. Às vezes, informações que nós precisávamos buscar com outros meios, que demorava mais, a gente tem ali muito rápido
no celular, e a questão de você ter o que você quer, né? Então é muito seletivo, né? E vai ficando cada vez mais satisfatório, porque vai sendo entregue um conteúdo que cada vez mais você procura. Então esse prazer que não tem limite, ele vai favorecendo que as pessoas fiquem presas ali, né? Reféns do celular. O celular é algo que precisa nos servir, né? Então muitas vezes a gente leva à mesa, a gente leva para a cama, né? Então, alguns estudos vão mostrar que os distúrbios de sono estão muito associados nas últimas décadas ao uso do celular, né? Então, tudo isso vai trazer esse prejuízo. E na saúde mental e física, quais são os impactos deste abuso? A depressão, né? A depressão maior é algo que traz aí como um sintoma do abuso do celular, transtornos de ansiedade, né? De diversas classificações, a gente tem muitas, né? O isolamento social, que acaba sendo uma comorbidade desses dois transtornos aí que a gente observa mais, a fobia social, né? A falta da convivência, nós somos seres sociais, né? Então nós precisamos da convivência, né? E o celular, ele te impede muitas vezes, seja na criança, seja no adulto, de desenvolver repertório social. Então a tolerância, a flexibilidade, o desenvolvimento a ideias do outro, a convivência com pessoas que pensam diferente de você, né? Então tudo isso vai fazer parte da nossa convivência social. Só ali na internet, onde você pode sair, você pode deletar a qualquer momento, essas atribuições, né, que a gente pode adquirir vão ficando prejudicadas, né? Então, muitas vezes a pessoa que prefere mandar uma mensagem do que ouvir a voz de alguém, né, ou não gosta muito do vídeo, né, ela vai perdendo essa capacidade de ser humano, né? O que nos faz seres humanos é justamente essa convivência. Nós somos sociais, né? Então, é um risco. A gente precisa usar, tem muitos benefícios, mas com muito cuidado. Perfeito. Para a gente poder encerrar a entrevista, quais as dicas, então, que essa pessoa pode ter para justamente tomar os cuidados, usar com responsabilidade? Isso. Primeiro é se auto-perceber, né? O próprio celular tem alguns aplicativos, né? E alguns mecanismos onde você consegue ver o tempo que você passa ali nos aplicativos, nas redes sociais. Então, estar atento, né? A como você está usando o seu tempo, porque muitas vezes o seu lazer fica só no celular, que a gente começa a usar e não para, né? Vão vindo cada vez mais informações que nos atraem, né? Pegam a nossa atenção. Então, você se auto-perceber no tempo, né? Se você está ficando muito sozinho, muito isolado, né? E organizar também esse uso do celular, não levar o celular para a cama, né? Estabelecer um limite de tempo para você utilizar ele no período da noite. Organizar também e se perceber o que as redes sociais, que normalmente é o que mais prende a nossa atenção, o que isso traz para você, né? Que sentimento isso me causa? Porque muitas vezes a comparação é acentuada, né? A necessidade de querer cada vez mais, né? O sucesso é muito acentuada. Então, essa percepção vai te ajudar, por exemplo, equilibrar esse uso das redes sociais. Se está me fazendo mal, né? Se está me tirando a paz, você tem a possibilidade ali de equilibrar e ajustar o tempo que você usa. Perfeito. Muito obrigado, Patrícia, pela entrevista. Então é isso, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. E se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o PAT está com vagas abertas nesta quarta-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, alinhador de pneus, armador de ferragens na construção civil, assistente de prevenção de perdas, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de mesa, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de escritório, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de mecânico diesel, carpinteiro, chefe de serviço de limpeza, churrasqueiro, confeiteiro, corretor de imóveis, costureira em geral,
cozinheiro geral, cuidador de idosos, eletricista, eletricista de manutenção em geral, empregado doméstico diarista, frentista, funileiro de veículos, jardineiro, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de máquinas pesadas, mecânico de refrigeração, mecânico montador, monitor de recreação, montador de estruturas metálicas, montador de móveis de madeira, montador de móveis e artefatos de madeira, motorista carreteiro, motorista de caminhão, motorista entregador, operador de caixa, operador de centro de usinagem com comando numérico, operador de empilhadeira, operador de escavadeira, operador de máquina injetora de metais, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de vendas, padeiro, pedreiro, pintor de automóveis, piscineiro, profissional de educação física na saúde, recepcionista atendente, repositor em supermercados, repositor de mercadorias, serralheiro, serralheiro industrial, servente de obras, vendedor interno, vendedor porta a porta, vidraceiro, zelador de edifício. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de auxiliar administrativo, auxiliar de estoque, operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. No próximo sábado, 12 de outubro, é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida. E a cidade de Aparecida espera receber milhares de devotos, né? Fiéis que fazem questão de demonstrar fé e gratidão à padroeira do Brasil. E muitos desses romeiros escolhem fazer uma peregrinação até o município. A gente percebe isso na rodovia Presidente Dutra. Aqui na nossa região a gente vê bastante, né? E essas romarias contam com o apoio de quem encontra na solidariedade um gesto de devoção. Em outubro, a Dutra fica assim, cheia de romeiros em peregrinação para Aparecida. E às margens da rodovia é possível encontrar diversos pontos de apoio aos fiéis. Essa tenda, por exemplo, fica no quilômetro 147. Foi criada pelo Abílio em 2016. Todos os anos, são cerca de 20 dias de serviço voluntário. Nós oferecemos massagem, comida, café, descanso, tudo que tiver um banheiro, chuveiro, né? Em vez de quando uma ambulância, nós temos aqui também. Todos que passam por aqui assinam essa lista. Só nos primeiros 10 dias já foram cerca de 3.000 pessoas. Os peregrinos podem se alimentar, tomar um café, pegar uma água, descansar ou receber uma massagem. Isso aqui é o essencial. Essencial, você não tem noção. Ontem mesmo foi um dia e hoje tá sendo, que eu não tô aguentando não. Ainda bem que eu achei aqui, vou parar para fazer a massagem, senão não aguentava não. Segundo a Polícia Militar, neste ano 13 milhões de romeiros vão caminhar até a cidade de Aparecida. E para eles, tendas como essa daqui são muito importantes para questões físicas, mentais e de fé. Nossa, é demais, é aconchegante assim, né? Pra gente se sentir em casa, então todos eles com um sorriso no rosto, isso dá mais ânimo pra gente continuar, né, a caminhada. Já essa outra tenda, que fica na altura do quilômetro 144, é formada por alunos de uma faculdade da área da saúde. Cerca de 10.000 romeiros devem passar por aqui para receber atendimento. Estudantes de fisioterapia, medicina, biomedicina e nutrição estarão a postos para ajudar os fiéis. E cada curso tem uma função nesse auxílio. A gente tem a parte da nutrição, que está acompanhando ali o pessoal da Igreja São Peregrino a fazer todo o balanceamento dos alimentos, o que é melhor para ele, a hidratação, para ele fazer esse caminho mais leve, né? Não ter tantos problemas. E aí o pessoal da biomedicina está aqui junto com a gente também, fazendo um apoio de sinais vitais, auriculoterapia, que é a acupuntura que a gente faz na orelha. A gente tem um curso da medicina que está responsável pelos cuidados de curativo, de machucados na pele,
Enfim, todo o apoio que o Romero precisa, a gente está com a equipe pronta para atender. E a médica alerta para alguns sinais que o corpo dá como aviso de que é preciso parar de caminhar e aceitar ajuda. Muitos ficam com ferimentos, às vezes ferimentos mais graves. Tem pacientes com diabetes que estão fazendo essa caminhada, às vezes não percebe o machucado, não percebe a pressão alta, e aí a gente consegue fazer esse atendimento preventivo com eles e não deixar ocorrências maiores serem ocasionadas. Entre tantos romeiros e voluntários, a certeza que fica é de que o que move peregrinos e apoiadores é a fé e o amor. Nas tendas, histórias são divididas. A interação e a oração se tornam motivação, tanto para quem segue até a Aparecida, quanto para quem permanece por aqui para atender os próximos que vão passar. Muitas histórias, muito gostoso, muito prazeroso. E essas pessoas conseguem colocar a gente para cima. Parece que quando você está acabando a energia, que nem eu senti um pouco o joelho, você acha que você vai parar, e quando você chega aqui e vê o que o pessoal está fazendo para dar esse impulso para a gente continuar, isso é fundamental. Vamos mudar de assunto? Utilizar elementos de jogos nos processos corporativos pode ser uma alternativa para as empresas que buscam uma maneira leve e divertida de motivar os colaboradores. A chamada gamificação, quando aplicada aos negócios, tem potencial para promover resultados bastante positivos. Esse é o assunto de hoje do quadro Empreende Sebrae. Olá, eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. E hoje nós vamos falar sobre gamificação dos negócios. Gamificação é um conceito de você fazer, por exemplo, gestão de pessoas. Você pode, inclusive, fazer gestão de carteira de clientes também utilizando o conceito de gamificação. São ambientes onde, por exemplo, gestão de pessoas, eu crio um roteiro em que as pessoas vão sendo premiadas à medida que cumprem objetivos. Estudo, tempo de treinamento, inovações introduzidas na empresa, e essas pessoas é como se estivesse ali correndo, fazendo uma corrida, parecido com aquela história do jogo da vida que acho que muita gente jogou. É um conceito de gestão, é uma maneira de fazer gestão que você pode utilizar tanto dentro como externo. A questão é, antes de gamificar, entenda quais são os seus objetivos, entenda qual é o seu público para que você faça isso corretamente. Gamificar por gamificar vai te dar mais problemas do que trazer solução. Pesquisa sobre o perfil dos pets que estão nas casas dos brasileiros mostrou que quase metade dos animais não tem raça definida. Boa parte foi adotada após sofrer maus tratos. Lady e Nina são a paixão da Ana Carolina. A empresária resgatou as cachorrinhas das ruas e de situação de maus tratos anos atrás. Hoje, elas vivem felizes e saudáveis em um lar seguro e cheio de amor. A Lady, ela morava em uma fazenda, lá em Taubaté. Veio sem pelo aqui nessa parte do rosto. A gente começou a tratar ela, cuidar dela, né, para que essas doenças começassem a melhorar. Depois de 2 anos, a gente conheceu a Nina, na verdade, na rua, perambulando entre os carros. Ela estava sem a mãezinha dela, sem o irmãozinho. E aí a gente viu que ela também estava num estado bem difícil, ela estava com um corte na cabeça. E aí a gente foi cuidando dela também. A ideia no começo era botar ela para adoção, porque a gente já tinha 2, né? Mas aí o coração falou mais alto e a gente acabou ficando com ela também. O Mingau Leonardo, esse lindo gato branco, também foi adotado e ampliou a família da Bárbara. Mesmo com outros 5 gatos, ela resolveu acolher mais um. O Mingau é surdo e trouxe muito amor para a vida da tutora. O fato de você adotar vem assim com uma gratidão muito grande, porque são animais que, querendo ou não, são rejeitados, sofreram nas ruas, sofreram, enfim. Então eu acho que eles já vêm com uma carga de amor muito grande. E o fato também, sempre que eu adoto animais adultos, que são os mais excluídos, os mais rejeitados, os que ficam para trás no abrigo. E sabe o que Lady, a Nina e Mingau têm em comum? Eles são vira-latas, ou melhor, sem raça definida. Um pet sem raça definida é a mistura de várias raças que vai originar no pet que a gente tem em casa. Então, pode ser um cão ou um gato
com a mistura de duas raças, pode ser uma raça misturado com alguma outra que já não tem definição, ou várias raças de acordo ali com o número dos antepassados que vão gerando essa mistura. Uma pesquisa aponta que 94% da população tem ou já teve pets em casa. Mas entre eles, há um preferido, os vira-latas. Os dados apontam que entre todos os pets presentes nas casas dos brasileiros, 32% dos cachorros e 52% dos gatos são classificados como sem raça definida. Mas será que existe uma diferença entre um animal de raça e aquele sem raça definida? Bom, a principal diferença é que a gente, no pet que não tem uma raça definida, a gente não consegue seguir um padrão. Então, cada um vai ter um tamanho diferente, uma cor de pelagem, o tamanho da pelagem, o comportamento também pode mudar. Diferente das raças que a gente sempre sabe que eles vão ser todos seguindo o mesmo padrão, muito parecidos, às vezes tem uma diferença, né, na cor, alguma coisa, mas sempre seguindo o mesmo padrão. Esse número mostra que os brasileiros preferem adotar do que comprar pets. Mas, para adotar cães e gatos, independente da raça, é preciso ter responsabilidade, assim como procurar um local seguro para a adoção, como o Centro de Controle de Zoonoses de São José. Para adotar um pet de maneira responsável, é importante sempre pensar antes nas intenções, se é isso mesmo que quer, estar ciente de que o animalzinho ele representa gastos e tempo também, né? Um tempo de qualidade do tutor. Ele vai querer carinho, precisa de ração, todos os critérios de higiene e que depois também ao longo da vida, em algum momento, ele pode ficar doente. Então vai representar gastos com remédios, veterinário, as consultas de rotina, vacinas. Então tem que ser tudo muito bem pensado. E a pessoa optando pela adoção, estamos aqui de portas abertas, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16 horas, onde a gente apresenta um book com a foto de todos os animais. Como a gente tem muitos, a gente não consegue deixar todos à mostra. Mas daí a pessoa, optando por um animal que ele viu no book, a gente traz o animalzinho para uma interação. Os pets fazem parte da família da maioria dos brasileiros, assim como da Ana e da Bárbara. O amor e gratidão que os bichinhos transmitem em receber um novo lar é sentido por todas as famílias. Eu brinco que eles são os mais amorosos, que eles sabem que eles são os que mais sofrem preconceito. Então eu acho que as pessoas deveriam olhar mais para esse lado de dar oportunidade para animais adultos, para animais assim fora do padrão. Eles vão te dar o amor incondicional independente, e às vezes até mais, né? Porque às vezes eles passaram por alguma situação, né, de traumas na rua, então eles são muito gratos a quem cuida deles, né? A quem dá um mínimo ali de carinho, atenção e cuidados no geral. Ai, que lindos, né? Eles são tão carinhosos e que bom saber que tem gente disposta a acolher, dar e também, claro, receber amor. Se você não tem um pet e ficou interessado na adoção, no site do Centro de Zoonoses, você encontra todas as informações e um catálogo com a foto e a história dos bichinhos que esperam por um lar. O site é o ccz.sjc.sp.gov.br. Vamos saber agora como ficam as temperaturas aqui na cidade na previsão do tempo. Hoje, quarta-feira, a tarde promete ser mais fria e com possibilidade de chuvas ao anoitecer. A máxima prevista é de 26 e a mínima de 17. Já amanhã, quinta-feira, o sol aparece com mais nuvens no céu. A possibilidade de chuva durante todo o dia. A máxima esperada é de 25 e a mínima será de 18. E o Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Agradeço muito a sua companhia. Toda a nossa programação está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Aproveita para seguir as redes sociais da TV Câmara, Instagram, Facebook, porque lá tem bastante informação e também bastidores. O endereço é o @TV Câmara SJC. Um beijo, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!